No dia em que Deus tomou conta da batalha, a história de Jeosafá, rei de Judá, nos dá instruções úteis sobre a oração e a confiança em Deus quando enfrentamos provações severas. Jeosafá era um rei que fez da sua prioridade seguir o Senhor e trabalhar para reconciliar os israelitas com Deus. Ele governava no Reino do Sul ao mesmo tempo em que o ímpio Acabe governava no norte. Jeosafá era um bom rei, mas tinha uma falha de caráter. Fazia alianças imprudentes com o ímpio Acabe. Ele foi para meio à batalha ao lado de Acabe e quase perdeu a vida. Ele até arranjou o casamento do seu filho com a perversa filha de Acabe e Jezabel, Atalia, que mais tarde eliminou todos na linha real, exceto Jeosafá. Além disso, ele formou uma aliança comercial desastrosa com o filho de Acabe, Azarias. Jeosafá ficou abalado quando suas fontes de inteligência vieram correndo com a notícia horrível. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, junto com alguns amonitas, vieram a fazer guerra contra Jeosafá. Alguém veio e informou a Jeosafá: uma grande multidão está vindo contra você de Além-Mar, de Arã, e eles estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Jeosafá ficou com medo e voltou sua atenção para buscar o Senhor. Ele proclamou um período de jejum por todo Judá. O que você faria se ouvisse relatos ameaçadores que afetariam o seu futuro e vida? Esse rei piedoso fez a coisa certa. Convocou uma reunião nacional de oração e incentivou o povo a confiar em Deus diante dessa crise avassaladora. Ele literalmente venceu a guerra apenas com a oração, sem brandir uma única espada. Sua história nos ensina que Jeosafá lembrou ao Senhor que os judeus eram seu povo da aliança. Jeosafá foi ao templo para orar, o mesmo templo onde Deus prometeu ouvir e responder à oração. Aqueles a quem Israel já tinha mostrado bondade agora estavam vindo para destruí-los e tomar sua terra. Jeosafá encerrou seu apelo apaixonado e todo Judá ficou diante do Senhor aguardando sua resposta. Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. Ele disse: ouçam todos vocês de Judá e habitantes de Jerusalém e rei Jeosafá. Assim diz o Senhor a você: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que eles subirão pela encosta de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, fiquem parados e vejam a salvação do Senhor a seu favor, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Amanhã saiam contra eles, pois o Senhor estará com vocês. O Espírito do Senhor foi expresso através de Jaziel, dissipando o medo que havia dominado a nação. A batalha era de Deus, e o povo só precisava sair no dia seguinte e ver o que ele havia feito. Mesmo antes de sua vitória se concretizar, o povo se alegrou pela fé. Na manhã seguinte, eles acordaram para ver o que o Senhor havia feito. Sua marcha para o campo de batalha se assemelhava a uma festa, com cantores liderando o caminho. Quando começaram a cantar e louvar o Senhor, ele armou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e Monte Seir, que vieram contra Judá. Eles foram derrotados, pois os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os habitantes de Monte Seir, destruindo-os completamente. Quando terminaram com os habitantes de Seir, ajudaram a destruir uns aos outros. Quando Judá chegou à torre do deserto, olharam na direção da multidão e viram que eram cadáveres caídos por terra. Ninguém havia escapado. Quando Jeosafá e seu povo vieram recolher o despojo, encontraram grande quantidade de gado, bens, roupas e objetos preciosos que pegaram para si. Eles demoraram 3 dias recolhendo o despojo, pois havia tanta coisa. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde bendisseram o Senhor.
Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Beraca, que ainda hoje existe. Todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Jeosafá à frente, voltaram com alegria para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria por meio de seus inimigos, e todos os lados que os rodeavam viveram em paz, pois o Senhor deu a Jeosafá paz com todas as nações. Após a chegada de Judá, a única coisa que restava era coletar o despojo, o que levou 3 dias. Sua alegria era indescritível enquanto voltavam para Jerusalém, cantando louvores ao Senhor. Os países vizinhos perceberam, e Judá desfrutou da paz. Foi uma estratégia incomum, mas provou ser a mais eficaz. Os inimigos acabaram lutando entre si, e as palavras proféticas de Jeosafá, de que eles não precisariam lutar na batalha, se cumpriram. A resposta de Jeosafá foi erguer um altar de louvor. Quando ele se deparou com inimigos maiores do que ele e nações hostis, cada uma maior e mais forte do que Judá, uniram-se para lutar. A ideia do que poderia acontecer com eles aterrorizou o rei. Se o rei estava aterrorizado, os cidadãos se sentiam impotentes, mas o rei Jeosafá lembrou a si mesmo de que tinha uma fonte poderosa de força. Ele reuniu todo Judá para orar e jejuar, buscando a ajuda do Senhor. Nas orações, Deus disse que deveriam ir para a batalha com louvor. O louvor trouxe Deus para aquele campo de batalha. Muitos personagens bíblicos eram pessoas de louvor e adoração, pois viam Deus como mais importante do que suas circunstâncias. É fácil ler essa história e não perceber o quão grande foi a ação de Jeosafá ao convocar a nação para a oração diante dessa crise. Seria muito humano entrar em pânico ao ouvir a notícia de um exército dentro das fronteiras. Entenderíamos se ele gritasse: "Chamem todos os meus melhores generais, mobilizem o exército imediatamente, não temos um segundo a perder." Assim que as tropas fossem reunidas, se houvesse tempo, ele poderia fazer uma breve oração. Mas para Jeosafá, voltar sua atenção para buscar o Senhor e convocar a nação para orar e jejuar não foi automático. Não apenas Jeosafá poderia ter reagido com pânico, mas também poderia ter sentido raiva de Deus.